Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas mais uma vez aqui para trazer a palavra de hoje. São precisamente 11h05 da noite, aonde muitos agora devem estar no seu conforto, no leito, tudo engasalhado, mas nós estamos aqui porque a promessa é semear a palavra de Deus. Por isso, eu convido vocês a já compartilhar, a já marcar um amigo, porque Deus, Ele quer falar conosco o tempo todo. O tempo todo Ele quer nos dar sinais. Ele começa a mostrar algo que nós ainda não entendemos. E quando juntos semeamos Jesus, a palavra de Deus, Ele nos transforma. Ele começa a nos conduzir a algo grandioso. Toda vez que abrimos os nossos corações para Jesus entrar, Ele nos dá esse encontro com Deus. Ele concede esse encontro com Deus. E quando escutamos a palavra de Deus e quando acreditamos que Jesus vive, olha só, quando aceitamos e quando acreditamos que Jesus vive, a mudança é completa em nosso coração. É mudança de vida, é mudança de pensamento, é mudança que faz com que nós engrandecemos com a palavra de Deus. Eu não tenho mais oportunidades melhores que essa de falar de Jesus na minha plataforma. É o que eu mais tenho feito, é o que eu mais tenho gostado de fazer, porque Ele fez algo, Ele fez por mim maravilhas e vai continuar fazendo maravilhas, porque eu acredito na palavra de Deus. Mas você já percebeu que quando estávamos vedados os olhos, não sabemos quem é bom e quem é ruim? Já percebeu isso? Às vezes trazemos pessoas boas para perto de nós, mas também trazemos pessoas ruins para andar conosco. Então, quando a gente renova esse encontro com Jesus, que é na palavra de Deus, Ele começa a nos afastar dessas pessoas. Por mais doído que seja, por mais transformador que seja, Ele começa a fazer algo, mesmo que nos prejudique, mesmo que nós não temos força, mas Ele vai afastando as pessoas, vai afastando o mal de nosso, vamos dizer assim, de nosso caminho. Ele começa a afastar essas pessoas do nosso caminho. E todos, mas só que, por mais que Ele afasta essas pessoas do nosso caminho, todos nós teremos acesso ao reino de Deus. Essa é a promessa dele, que todos nós teremos acesso ao reino de Deus. Mas desde que tenhamos arrependimento, conversão, começamos a entender o que está errado e o que está certo. Aí Ele começa a olhar por nós. Mas sempre quando estamos distante da palavra, ouvimos quem? O mundo. É isso que Jesus vem falar hoje nesse evangelho de Mateus 3, 47 ao 53. Que quando a gente está distante da palavra, ouvimos o mundo e deixamos de viver o que? O hoje. Para viver quem? O amanhã. O amanhã já nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Isso já é uma metáfora, isso já é um ditado popular. Mas quando nós acreditamos que Ele faz nova todas as coisas, não devemos julgar ninguém. Ninguém. Sempre quando estamos distante da palavra, nós ouvimos o mundo, mas não devemos julgar ninguém. Sabe por quê? Porque quando temos essa autoridade que Deus nos deu, que nos confiou de levar a palavra de Deus, nós não somos julgadores. Acho que deu para entender.
Quando Deus dá uma autoridade para nós, é para plantarmos, para semear Jesus no coração daquelas pessoas que precisam, que necessitam da palavra de Deus. Mas nós não somos julgadores, nós não temos autoridades para julgar, porque o julgamento é só Jesus que vai fazer. Então temos que ter esse entendimento conosco. E hoje a palavra ela nos confronta, dizendo assim para nós, para mim e para você. Jesus, ele diz assim, do versículo 47 ao 52. 47 ao 52. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando esta repleta, os pescadores puxam para a praia, sentam-se e separam-nos os cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus dos meios dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor. Responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Essas são as palavras da salvação. Que grandiosa palavra de Deus para nós. Vou colocar o óculos aqui porque o negão não enxerga, não está enxergando direito. Hoje viemos o evangelista Mateus nos direcionar. Para quê? Para sermos semeadores da palavra de Deus. Da palavra de Jesus Cristo, o Salvador. Como estamos ouvindo a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que não pode se calar em nosso coração. Como estamos ouvindo a palavra de Deus? Temos que ouvir com o quê? Com o ouvido? Não. Temos que ouvir com o quê? Com o coração. Um coração puro, um coração contrito, um coração com arrependimento, porque é momento de conversão. Essa é uma palavra de conversão para mim e para você nessa noite. Essa noite que está beirando quase já mais ou menos 11h15 da noite, aonde Deus vem falar conosco através dessa mensagem grandiosa, dessa parábola, que o reino do céu é semelhante a uma rede jogada ao mar. E quando falamos de rede jogada ao mar, já falamos isso como pescadores de almas. O nascer de novo é uma mudança, deixar Jesus nos conduzir, sermos alimentados pela fé em Cristo Jesus. E aí ele nos dá livre acesso a todos. É quando nós sabemos distinguir de que é certo do que é errado, a porta larga ou a porta estreita. Então ele nos coloca para que nós possamos conduzir, levar a semente àquelas pessoas que estão necessitando. Independente do que ela esteja fazendo, se ela é ruim ou se ela é mal. Não fazemos distinção de ninguém. Não importa quem é a pessoa, não importa o que ela fez, não importa o que ela está fazendo, não importa o que ela vai fazer, não importa. Sabe por quê? Porque a semente ela tem que cair em terreno firme. Se ela não cair em terreno firme, nós temos a parábola do semeador. Uma hora ela vai cair no caminho, a outra hora ela vai cair na beira do caminho, outra hora ela vai cair em terreno pedregoso, outra hora ela vai cair no espinhal. Então não temos que escolher para onde o vento vai soprar essa mensagem. Só temos que ter a certeza que quando ela cair no coração,
ela vai dar frutos. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, deixamos tudo isso para onde? Para trás. Nós temos que deixar tudo para trás. O homem velho, deixar as coisas velhas. É isso que ele nos coloca aqui nessa mensagem hoje. Colocamos uma barreira de bronze. Nós temos que colocar uma barreira de bronze para que o inimigo não chegue a nós. Mas para isso nós temos que orar, nós temos que estar temente a Deus, fazendo os decretos, as leis, a palavra de Deus. Nós temos que estar ruminando, como eu costumo dizer, ruminando a palavra de Deus. E aí é a hora que nós nos fortalecemos com a palavra e o inimigo não vai ter força, porque nós vamos se tornar uma barreira de bronze, como diz em Jeremias. E criamos forças para quê? Para lutarmos nos dia a dia. Nós temos que ter força para lutar nos dias maus, porque os dias maus estão acontecendo o tempo todo em nossa vida e nós não estamos percebendo isso. Mas a palavra é clara, que Deus, ele envia anjos em prol o quê? Ao nosso auxílio, para guerrear por nós. E aí é a hora que nós encontramos forças para esse dia mau. Criamos forças para lutar nesses dias o tempo todo, quando estamos na palavra de Deus. Deus enviará anjos para nos proteger. Deus enviará anjos para nos cercar. Deus enviará anjos para nos separar os maus dos meios dos justos. É isso que nos direciona essa palavra de grandiosidade nessa noite. Não deixamos faltar o alimento. Nós não podemos deixar faltar esse alimento, que é a palavra, que é Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, que vivamos buscando sempre e deixamos Jesus tomar conta de nossas vidas. E a palavra, quando ela chega no versículo 50, quando ela chega no versículo 53, 51 e 52, após os discípulos falarem: compreendeste tudo isso? Jesus pergunta para ele: compreendeste tudo isso? Eles disseram: sim, Senhor. Responderam eles: por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Olha a grandeza desse encaminhamento, desse caminho que Jesus nos dá. Após os discípulos ouvirem essa mensagem, Jesus chega para ele e fala: vocês entenderam o ensinamento que eu estou te dando? Porque agora o entendimento é fazer o quê? Devemos compartilhar essa instrução. Nós temos que compartilhar esse ensinamento, tanto conhecimento antigo das Escrituras quanto as novas. Então ele está falando que, lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento tem muita promessa, tem muita lei. E agora, no Novo, nós temos muitas revelações, trazidas por quem? Pelo próprio Jesus Cristo, usando ambos para ensinar e edificar todos os discípulos. Mas Jesus compara os discípulos com quem? Com os escribas. Olha só o conhecimento. Jesus compara os discípulos com os escribas. Para quê? Para que agora compreenda. Então ele diz assim: pois agora compreende as parábolas que eu acabei de falar das redes e das coisas novas e velhas. Agora vocês estão entendendo? Então ele fala: vocês compreendem? Sim, nós compreendemos. Agora os discípulos, eles se tornam escribas, conhecedores. Escribas eram as pessoas que eram doutores da lei, como Gamaliel, como as pessoas que caminhavam, como o próprio Saulo de Tarso, que era conhecedor da palavra, que virou Paulo, mas eram as pessoas que entendiam da palavra de Deus. Então ele fala, agora ele compara os discípulos com quem? Com os escribas, porque receberam o ensinamento. E aí ele fala: compreendes as parábolas? Então vocês devem se tornar agora mestres, igual eles, que compartilham o conhecimento do reino de Deus. Então, a partir de então, agora, vocês já receberam a mensagem, já receberam o conhecimento, agora vocês têm que sair.
Não pode ficar mais parado. Não tem tempo de ficar parado mais. Acabou. Agora vocês têm que pegar, começar a queimar a sola do pé. É gastar a sandália. Levando o quê? O tesouro. Levando o tesouro. Porque o reino dos céus é semelhante o quê? A uma rede jogada ao mar que recolhe peixes. Agora vocês vão ter que recolher esses peixes. Porque nós vamos ter que separar os peixes ruins dos peixes bons. E quantos peixes ruins nós temos no mundo? Mas também temos peixes bons. Mas nós não somos o quê? Julgadores. Nós não somos aquelas pessoas que vão julgar. Nós não temos autoridade para julgar essas pessoas. Mas existe um justo juiz, que é Jesus de Nazaré. Ele sim que vai salvar, mas ele sim também, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Está chegando o grande dia. Então começa a já orar, começa a se converter, começa a buscar aonde você tem errado para poder ter uma mudança de vida. E ele pergunta, peraí, mas compreendes? Se compreendes? Nós compreendemos agora. Então é esses tesouros. Os antigos são as promessas das vidas velhas, são lá do novo, do Antigo Testamento, a promessa que ele fez aos nossos pais Abraão, a Jacó, a Isaac. Então agora você entendeu lá, recebeu as leis, recebeu os decretos, recebeu tudo, os mandamentos, mas agora eu vou te dar o ensinamento do Novo Testamento, que agora é as revelações, os ensinamentos trazidos por quem? Por Jesus Cristo. Os antigos vão ter que estar presentes junto com os novos para poder fazer acontecer a promessa de Deus, trazido por quem? Por Jesus. Devemos tirar as coisas velhas e as novas para usá-las para ensinar e edificar os outros. Edificação é de quem? De Jesus. Ele vai ser o único que vai edificar. Então, quando nós levamos a mensagem, a palavra de Deus, nós colocamos primeiro as leis, que são os antigos, para depois colocar a promessa. A pregação começa no antigo, para depois terminar no evangelho, na boa nova, aquele que transforma, aquelas promessas de edificação, aquelas promessas que vai fazer com que seja revelação e ensinamento para todos. Não importa a separação do ruim e do bom. O importante é que nós não sejamos os julgadores, e sim oramos para que quando Jesus voltar, ele faz o seu próprio julgamento. Por isso, eu quero entregar essa mensagem de grandiosidade que Deus deu para nós. Porque agora os discípulos, que é eu e você, nós temos que sair e levar o ensinamento, levar a palavra de Deus. Devemos compartilhar com aqueles que precisam ouvir. Aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão afastadas, aquelas pessoas que estão desviadas do caminho, para que elas possam voltar para o reino de Deus e fazer essa grande pesca milagrosa. Porque o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede jogada ao mar, aonde recolhe peixes de toda espécie. Imagina quantas pessoas, quantas espécies de pessoas a gente tem no mundo. Uma que fala mal, a outra que julga, a outra que bate, a outra que apanha. Então nós temos que levar essa mensagem a essas pessoas, para que elas aceitem Jesus como único e salvador de toda a nossa vida, porque é Ele que vai fazer todas as coisas. Amém? Que nós possamos nessa noite orar a Deus para que essas pessoas possam ser encaminhadas, que essa mensagem ela seja levada como vento, aonde soprar, para que as pessoas comecem a ouvir a palavra, mas não ouvir com o ouvido, mas sim com o coração. Porque quando a gente ouve com o coração, a gente sente a transformação chegar em nossa casa. Amém? Amado Pai, soberano Deus, diante da Tua palavra, esse ensinamento que o Senhor nos trouxe,
O Senhor pode nos transformar. O Senhor pode já começar a restauração, porque nós precisamos, Pai, dessa transformação espiritual. Que o Senhor manda para nós o Espírito Santo, o santificador, para que nós possamos mudar, ter uma mudança de vida, uma mudança de estratégia, uma mudança de caminho, porque estamos, Pai, cada dia mais andando por caminhos tortuosos. Por isso, Pai, coloca, Senhor Jesus, essas veredas para nos planar como João Batista, para dar ensinamentos, para preparar esse grande caminho, que é a grande vinda do nosso Senhor e Salvador, para o justo juiz, para os grandes e julgamento. Por isso entregamos a Ti, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.